A gente tem feito agora um trabalho muito forte de formação de líderes para chapas proporcionais, né? Nas candidaturas de deputado estadual, deputado federal, isso é muito trabalhoso, que é montar um grupo forte para as eleições. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. A nossa convidada de hoje é a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Na conversa de hoje aqui no Esfera Cast, a gente tem Renata Abreu, presidente do Podemos, deputada federal. Presidente, obrigada por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Um evento maravilhoso com a Esfera. Foi muito bom poder dialogar com vocês. A gente está em 2025, mais de um ano de distância da eleição, mas a gente já está pensando nisso, né? Como é que o Podemos tem vislumbrado esses planos de um partido que já teve candidato próprio à presidência da República, já conseguiu emplacar governos estaduais, foi crescendo muito como uma força ali num campo de centro. Para 2026, onde o Podemos vai estar? Qual é a meta de vocês? Pois, o Podemos foi um dos partidos que mais cresceu no Brasil, né? Na última eleição, nós ocupamos a quarta força política em população governada do estado de São Paulo, a quinta do Brasil. Chegamos a ser a segunda bancada do Senado Federal. Hoje lideramos a CPI do INSS, então um protagonismo muito grande e sempre trabalhando na ideia de trazer novos líderes para o Brasil. As pessoas boas precisam estar na política e muitas vezes os partidos sufocam, não dão oportunidade, né? Não dão legenda, que a gente fala, para um candidato a prefeito de uma cidade grande, para um candidato a presidente, e é isso que a gente tem feito. Lançamos Álvaro Dias, presidente da República, no início da fundação do nosso movimento, do Podemos. Depois filiamos Sérgio Moro, que acabou tomando outros rumos, e a gente tem essa vontade, esse intuito de ter candidatura própria, de apresentar um projeto para o Brasil ou trabalhar na união de alguém que represente o que a gente acredita, que é diálogo, que é respeito, que é ponderação e equilíbrio. Quem seria esse nome da candidatura própria? O que vocês estão estudando aí? Tem alguns nomes internos que é segredo a sete chaves, mas que a gente acredita que tem espaço para isso se houver uma divisão das candidaturas de centro-direita. E nessa perspectiva, a gente entende que você ter um candidato que tenha capacidade de gestão, história, mas acima de tudo que tenha carisma também, porque o Brasil é muito diversificado, né? O Nordeste, o Sul tem perfis diferentes e é importante que a gente também apresente pessoas que tenham projeto para o país, capacidade, história, mas que também consigam entrar no coração dos brasileiros, sem o radicalismo, sem o ódio, né? Deputada, a senhora estava falando das candidaturas de centro-direita e a gente tem muitas que estão colocadas ali, que ficam pairando no ar. Algumas, inclusive, já resolveram largar na frente, lançaram, tem Caiado, tem Romeu Zema. Em algum momento vocês enxergam que essas candidaturas vão ter que conversar entre si? Isso já acontece pensando no afunilamento? Com certeza. Eu entendo que se Tarcísio for candidato a presidente, eu acho que todos se afunilam com ele. Se ele não for, aí sim pode ter uma divisão. E aí eu acho que você tem um caminho para apresentar alguém que tenha esse perfil de centro-direita, mas vai sobressair quem tiver mais energia, né, que contagia mais, que conseguir falar com os brasileiros no coração, não só no campo da ideia, mas também nesse carisma que a gente sabe que é necessário também no momento da eleição. O que falta na avaliação da senhora, que conhece tão bem o bastidor da política, para que um candidato tome essa decisão? O Tarcísio, por exemplo, eu costumo brincar que ele está numa bifurcação, decidindo se ele se lança num projeto à reeleição, um governador que é bem avaliado, que teria chance altíssima, ou se ele vai para um plano mais ambicioso de uma candidatura presidencial. Na verdade, sim, hoje eu acho que ele é o único nome que une o centro e a centro-direita, né? A gente tem que ter responsabilidade com o país, e eu acho que Tarcísio tem essa sensibilidade e essa coerência, né? Hoje ele é o único que une. Acho que o próprio Bolsonaro deveria ter esse entendimento, né? Porque se vai para o segundo turno, os dois polos radicais, a eleição está aberta. Se vai para o segundo turno alguém de um lado e outro de centro, né, com menos rejeição, ele ganha a eleição. Isso é histórico. Ganha a eleição de 2 turnos quem tiver a menor rejeição no segundo turno. Então, um perfil como o Tarcísio de centro para centro-direita, ele acaba tendo menos rejeição. Agora, se vai para um segundo turno Lula e Bolsonaro, o cenário é incerto. Pode ir tanto para um como para outro. O ex-presidente Jair Bolsonaro demora a tomar essa decisão?
Espero que não. Acho que, independente dele estar elegível ou não, eu acho que agora é o momento da gente apresentar um quadro para o Brasil com um perfil mais equilibrado. Olha o resultado da polarização. O próprio tarifaço tem N causas, mas uma delas é a polarização. Como eu digo, de um lado, o presidente que acabou ali flertando com o BRICS, acabou colocando uma linha mais ideológica, do outro, um que vai para os Estados Unidos provocar o presidente Trump para que ele imponha determinadas sanções olhando, né, para uma anistia pessoal. Então, assim, isso tem prejudicado o Brasil, os brasileiros. Não dá mais pra gente caminhar nessa linha, né? Eu sou uma pessoa que eu odeio apontar culpado para os nossos problemas, achar que tudo é culpa do Lula, tudo é culpa do Bolsonaro. Não é assim, mas que a polarização tem atrapalhado o Brasil, isso tem. O discurso de ódio tem atrapalhado o Brasil? Tem. E é importante que a gente tenha responsabilidade com o país, acima de tudo, e é isso que tem movido os líderes partidários. Eu acho que muitos cidadãos brasileiros estão com o mesmo sentimento que a gente, de cansaço físico, mental, entendendo o prejuízo disso para o Brasil e da importância da gente ter bom senso. A senhora mencionou a presidência da CPMI do INSS. Foi para um senador do Podemos, senador Carlos Viana, de Minas Gerais. Como é que a senhora vislumbra os trabalhos da CPMI? Onde a CPMI vai chegar? Olha, primeiro que eu fiquei muito feliz com o senador Carlos Viana assumindo o protagonismo da CPI do INSS, porque de um lado você tinha uma candidatura de governo, do outro você tinha uma candidatura de oposição, e agora a gente tem um presidente que é imparcial, que ele tem de fato a intenção não de fazer da CPI um palanque eleitoral para ninguém, mas, e eu conversei muito com o senador, mas de fato cumprir a missão e o dever da CPI, que é investigar e punir os responsáveis, né? Chamar ali as associações, entender o problema que vem não é de governo Lula, é governo Bolsonaro. Há muito tempo a gente sabe que a fraude do INSS vem acontecendo no nosso país e a gente precisa apurar a raiz do problema. Apurar os culpados e que o recurso que vai devolver a essas pessoas o que fraudaram delas não seja como está sendo hoje, do próprio governo. Quem está pagando a conta do roubo são os próprios brasileiros. E é isso que não pode acontecer. Eles precisam ressarcir os cofres públicos e fazer justiça. O senador se coloca como essa figura independente, mas ele chegou lá com uma articulação que veio da oposição. É ele se desgrudar um pouco da oposição? Talvez seja esse o caminho para ele garantir essa independência? Na verdade, a oposição sempre soube o perfil do Viana. A diferença é o seguinte, eles tinham duas opções. Né, deixar para o governo ou colocar alguém com perfil como Viana, porque eles tinham a leitura de que a oposição não ia ganhar a presidência da CPI, então era a possibilidade ali colocada, e eu acho que acertaram, porque o Viana tem esse perfil e vai agir dessa forma. Queria voltar para 2026, pensar nos planos do Podemos. Como é que vocês estão vislumbrando a eleição do ano que vem, em termos de expansão do partido e expansão também de candidaturas femininas? Afinal de contas, a senhora é a única presidente partidária mulher atualmente. A gente tem feito agora um trabalho muito forte de formação de líderes para chapas proporcionais, né? Nas candidaturas de deputado estadual, deputado federal, isso é muito trabalhoso, que é montar um grupo forte para as eleições. Temos 2 prefeitos de capital, Porto Velho, Palmas, temos algumas candidaturas a governo, né, já fortes, e a nossa ideia é justamente dar a essas pessoas oportunidade. O nosso movimento feminino é muito forte, Podemos Mulher é muito atuante. A gente optou para, na presidência do Podemos Mulher, não ter alguém de mandato, porque muitas vezes esse cargo é usado para dar status para uma deputada, uma senadora, mas que não tem tempo de cuidar. A gente fez diferente. A gente botou na presidência do Podemos Mulher Nacional alguém que veio de baixo, que veio da comunidade, que é a Marcinha, que é a nossa presidente, que conhece o problema daquelas mulheres e tem feito um trabalho lindo com o CRM que a gente criou, que dá atendimento psicológico nas campanhas, que cuida pessoalmente da campanha das mulheres. Criamos um aplicativo chamado Jornada Podemos, inclusive com premiação de fundo eleitoral, que faz o passo a passo da campanha delas, e foi realmente maravilhoso. A votação média das nossas candidatas que usaram o aplicativo, das candidatas de todos os partidos que não usaram, foi 30% maior. Né? Então a gente tem trabalhado muito a formação, preparação e principalmente o controle emocional, né, que é de fato uma dificuldade que a mulher enfrenta durante o processo eleitoral, e a gente tem cuidado dessa parte, com curso de inteligência emocional, com psicólogas durante a campanha para dar todo o apoio emotivo para que elas não desistam e continuem firmes. Como é que isso passa também por legislação?
Esse é sempre um debate. A gente tem reservas de fundo partidário, a gente tem regras que são colocadas pensando no incentivo às candidaturas femininas. Mas a gente tem muitas ameaças também ao que já foi criado. Hoje, as discussões que a gente tem, pensando nesses aprimoramentos, elas são fortes o suficientes para garantir que a gente tenha mais mulheres na política? Com certeza, né? As políticas... Eu mesma que fui relatora da inclusão dos 30% de reserva de recurso para as candidaturas femininas, também foi autoria nossa, a lei que prevê que o voto da mulher computa, mulher e negro computa em dobro para cálculo do fundo partidário e eleitoral, que também foi um avanço. E agora, essa semana, lá no Senado Federal, foi aprovada a reserva de 20% de cadeiras efetivas para as mulheres. Existe uma grande discussão a respeito dos 30% de candidaturas, né? E é um tema que nós precisamos, de fato, discutir. Porque o que nós precisamos ter é a reserva de cadeiras e as cotas garantidas de reservas de candidaturas. O grande debate hoje é que a reserva de candidaturas, quando ela não é atingida, você tem que tirar homem. Então, muitos defendem que você mantenha a reserva de 30% de candidaturas, mas que se não for preenchida, você não tem que tirar homem. Você deixa em branco, que prejudica o partido, nenhum partido quer isso, e em troca você aumenta as cadeiras efetivas. E na minha visão, o maior avanço que a gente pode ter são as cadeiras efetivas. Isso representaria, sem dúvida, um aumento significativo. Mais de 1.000 câmaras municipais não tem sequer uma mulher eleita vereadora. E essa realidade mudaria. Vamos para o nosso minuto final. Deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, valendo a partir de agora. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Determinação. Uma coisa que a senhora faria de diferente na sua carreira? Ficar mais com a minha família no início desse processo. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Ixi. Olha, é difícil essa. Ouvir os brasileiros, né? Acho que o parlamento tem que ouvir os brasileiros e deixar eles decidirem com a gente, que eles possam ter o poder de votar e pautar o que o Congresso vai decidir, que hoje eles não têm. Muitos projetos ficam engavetados porque simplesmente o presidente quer e a população não pode participar. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Educação. E quem é a figura brasileira que mais te inspira? Álvaro Dias. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!